Bem, aqui é o Marcelo Martã Amaral. Hoje é dia 21 de junho de 2026. 21 de junho de 2026. Vou fazer aqui o resumo do livro que eu estou escrevendo, A República da Corrupção. A República da Corrupção. A República da Corrupção, by Marcelo Martã Amaral. Eu sou Marcelo Martã Amaral. Bem, então vamos lá. A República da Corrupção obviamente, a República Brasileira, República Federativa Brasileira. Quando começou a República da Corrupção? Começou exatamente em 15 de novembro de 1889, quando houve a proclamação da República através de um golpe de Estado, repito, golpe de Estado pelo Exército Brasileiro, dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era, apesar de se dizer amigo do imperador Dom Pedro II, era um marechal catético, entendeu? Ou seja, não deveria estar nas suas dentro das suas condições psicológicas intactas. Aliás, o Exército Brasileiro, desde 15 de novembro de 1889, tem agido de forma como sempre agiu até agora, principalmente na última deslize do Exército Brasileiro, foi em 8 de janeiro de 2023, quando o Exército Brasileiro, compactuando com o governo ilegítimo do Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula Ladrão, que foi imposto no Brasil através do Supremo Tribunal Federal, principalmente dos ministros corruptos, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, e agora que estão lá também são corruptos, né, que é o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, que foi advogado de porta de cadeia do Lula Ladrão. Para quem não sabe, o Lula Ladrão foi condenado em 3 instâncias da justiça por roubo e vários outros crimes. A esquerda, para quem não sabe, a esquerda é o diabo na terra. A esquerda é o diabo na terra. A esquerda é o diabo na terra. A esquerda diabólica, ela é contra as leis de Deus. Ou seja, alguém que se diz de direita e que não segue os 10 mandamentos, nunca foi de direita e nunca será de direita. Principalmente vários que estão atualmente no Brasil se dizem de direita. O próprio Lula Ladrão agora está se dizendo de direita. O cara é ladrão, criminoso, assassino, etc, etc. Tudo que a esquerda faz é isso. A esquerda não obedece os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, respeite ao próximo quanto a ti mesmo, etc. Isso são os 10 mandamentos. A esquerda faz tudo menos obedecer os 10 mandamentos. E alguém que se diz de direita e não obedece os 10 mandamentos, não é de direita. Ponto. Então, ou seja, resumindo, a República da Corrupção começou em 15 de novembro de 1889, com um golpe de Estado dado pelo Exército Brasileiro, sem a participação popular, ou seja, a população do povo brasileiro, que era extremamente simpático ao imperador Dom Pedro II, que era o Brasil, na ocasião, estava numa situação econômica maravilhosa, entendeu? Era um dos países mais desenvolvidos do mundo. Para você ter ideia, várias pessoas nos Estados Unidos queriam votar no imperador Dom Pedro II para presidente dos Estados Unidos, para você ter ideia. Então, atualmente, inverteu, né? Ou seja, os Estados Unidos atraem os maiores talentos brasileiros para os Estados Unidos, né? As cabeças mais pensantes do Brasil e do mundo inteiro, né?
No Brasil, principalmente, atualmente tem em torno de 600 mil brasileiros de primeira qualidade que estão na Flórida. A Flórida, para quem não sabe, é um estado dos Estados Unidos, né, que tem atualmente 21 milhões de habitantes e tem um PIB de 2 trilhões de dólares, que por acaso é o PIB brasileiro. Né? Só que o Brasil tem um PIB de 2 trilhões de dólares, mas deve, a dívida pública brasileira é um PIB brasileiro, em torno aí de 11 trilhões de reais, ou seja, praticamente o PIB brasileiro, é a dívida pública brasileira atual. Só que ela cresce de forma exponencial, porque a taxa de juros, apesar de ter sido rebaixado, acho que é para 14,5% ao ano, 14,5% de um trilhão de dólares, aliás, 2 trilhões de dólares é muito dinheiro, entendeu? É muito dinheiro. Bem, em suma, então o exército brasileiro se compactuou com a elite aristocrática socialista escravocrata brasileira, a elite aristocrática socialista escravocrata brasileira. E deu um golpe de Estado e retirou derrubou o imperador, né, Dom Pedro II, que ele retirou para o exílio em Paris, onde morreu algum tempo depois, né? E ele fez questão de levar terra brasileira para ser enterrado com um travesseiro de terra brasileira. Ele amava o Brasil muito, né? Amava tanto o Brasil que não reagiu ao golpe de Estado. Se a República tivesse sido implantada por pessoas que eram de direita, o Brasil não estaria na situação crítica que está atualmente. Bem, então o que acontece? Em 13 de maio de 1888, houve a Lei Áurea, ou seja, a abolição da escravatura que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. 13 de maio de 1888. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravatura no Brasil. O que aconteceu? Ela descontentou vários proprietários de escravos que tinham os escravos, e escravo naquela época valia mais ou menos um valor de um carro atualmente, coisa de uns 100 mil reais, né? E o que aconteceu? Como tinha pessoas que tinham 100 escravos, etc., ou seja, foi uma perda muito grande, porque eles consideravam o escravo como uma propriedade privada, né? E eu sou uma das pessoas que valoriza de forma muito intensa a propriedade privada. Mas aí me convi que considerar um escravo, uma pessoa humana, como propriedade privada é uma coisa muito questionável, né? Uma fazenda, uma propriedade, uma casa, um orçamento, ou seja, uma coisa, ser propriedade privada é um fato. Agora, considerar um ser humano como propriedade privada é outro fato muito moralmente questionável, ou seja, isso não é de pessoas de direito. Então, o que acontece? O exército estava, na época, muito influenciado com o ideal positivismo. No fundo, o positivismo é coisa de esquerda, né? E aí o exército, através do Marechal Deodoro da Fonseca, deu esse golpe de Estado e proclamou a República em 15 de novembro de 1889. E aí teve a República Velha, né? E durante esse período da República Velha,
Os únicos presidentes que, de fato, eram presidentes que foram bons presidentes para o Brasil, praticamente foram dois presidentes. Um deles, por acaso, era negro, era o Nilo Peçanha, que era vice, se eu não me engano, do Afonso Pena, que morreu morreu durante o governo e assumiu o vice, que era o Nilo Peçanha, que implantou várias escolas técnicas no Brasil. Foi um dos melhores presidentes da República Velha brasileira. E o outro presidente foi o Epitácio Pessoa, que foi eleito, ele não estava nem no Brasil, estava representando o Brasil na França, e ele foi eleito porque estava tendo um conflito entre Minas e São Paulo, que eram os estados que elegiam o café com leite, né? A política café com leite. Minas tinha o leite e São Paulo tinha o café. Ou seja, você vê que o Brasil naquela época era extremamente agrícola, como continua hoje ainda, um país extremamente agrícola. Agora, faz um adendo, né? Quem fez a interiorização do desenvolvimento do Brasil foi a agricultura, o agronegócio. Principalmente a partir da implantação da soja no Cerrado, etc., né? E que houve a interiorização do Brasil. E esse papo que a interiorização do Brasil houve com a construção de Brasília lá em Goiás, isso não tem nenhum sentido. Primeiro que o Juscelino Kubitschek ele construiu Brasília de acordo com como se o Brasil fosse um país comunista. E Brasília tem todas as características de uma capital de país comunista, né? Ou seja, é grande, tudo enorme, etc., e não tem participação popular, né? Como o Brasil sempre foi. E o Juscelino Kubitschek sempre se pautou por isso, inclusive quando ele foi prefeito de Belo Horizonte, né, na Pampulha, ele construiu lá a igreja que demorou anos para a própria Igreja Católica reconhecer como uma igreja católica, né? Então, em suma, ele era amigo do Oscar Niemeyer, que era um arquiteto brasileiro, né, e se declarava comunista claramente. E o Juscelino Kubitschek nunca falou que era comunista, mas as ações indicam que ele era comunista. Como toda a República da Corrupção é comunista, com raras exceções. Até hoje, em 21 de junho de 2026, né, ou seja, depois de 137 anos depois da proclamação da República, 137 anos depois da proclamação da República, o que acontece? Só houve praticamente poucos períodos no Brasil que não tinham governos que eram de esquerda, né? Se diziam de centro, se diziam de centro-esquerda, de tudo, né? Até alguns que se consideravam de direita, nunca foram de esquerda. Direita, por exemplo, os governos militares, né, durante a ditadura militar, de 1964 até 1985, o governo Ernesto Geisel, ele se declarava de esquerda. Todos eles eram estatistas. Estatista é o quê? Valoriza o Estado grande, ou seja, a participação máxima do Estado. O Estado, para quem não sabe, é um ente paquidérmico que a única coisa que faz ele é uma máfia. Ele faz roubar as pessoas através dos impostos. Imposto igual a roubo. Então, com essa velha palavra de falar, vamos fazer distribuição de renda, isso tudo aí é coisa de esquerda, né? Coisa que, se você não respeita Deus, vida, né? A esquerda, uma coisa que eles não respeitam é Deus, vida. É muito menos liberdade, principalmente o livre comércio, a liberdade de expressão, a liberdade de religiosa, né? E a propriedade privada. Então, eles não respeitam nada disso.
entendeu? Inclusive, até na hora de usar o conceito de propriedade privada, eles usaram de forma distorcida, que foi o caso da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. Em suma, então o Exército ele deu o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889. Aí depois, até hoje, 21 de junho de 2026, somente houve no Brasil praticamente 3 presidentes considerados são presidentes bons, né? E, de certa forma, de direita, né? No caso, foi o Nilo Peçanha, que foi vice-presidente que assumiu a presidência, governou durante, se não me engano, 2 anos e pouco, mas ele fez um ótimo governo, colocou as escolas técnicas. Depois foi Pitas Pessoa, se não me engano, foi 1918 ou 1920, até 1922 ou 24. Tá? Acho que foi 1918, 1922, o Epitácio Pessoa. E finalmente, em 2018 a 2022, assumiu o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, que é considerado de direita, mas não tão de direita como deveria ser, né? Porque ele continuava privilegiando o Estado grande, como os militares sempre fizeram, né? Ou seja, a participação ou seja, não diminuir o Estado como deveria diminuir, né? Para diminuir o Estado hoje brasileiro, a gente tem de apoiar a liberdade num Brasil simples, seguro e livre para empreendedorismo, com Estado mínimo, com imposto máximo de 12%, somente segurança e justiça, fim da famigerada e fascista CLT, consideração da lei trabalhista, que causa desemprego. Instituiu o voucher educação para todas as crianças, com a privatização de todas as escolas públicas, com exceção das escolas cívico-militares e os institutos militares, principalmente o IME, Instituto Militar de Engenharia, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos. O IME fica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Urca. E em privatização, outra coisa tem de colocar privatizações amplas, gerais e restritas, principalmente o SUS, né, Sistema Único de Saúde, que é totalmente inadequado para o Brasil, e instituir uma saúde no Brasil pública seja direcionada com um protocolo do bom senso, ou seja, que as pessoas sigam um bom senso durante o de viver. Seria o quê? Dormir de 8 a 9 horas por noite, à noite, né? Fazer o jejum intermitente, ou seja, 16 horas por dia sem comer, de preferência, e comer 1 ou 2 vezes por dia, numa faixa de 8 horas, de 6 horas, né, entre 18 horas e as 24 horas de jejum, depois do jejum. Fazer uma dieta sem carboidrato, praticamente sem carboidrato, baseado basicamente em carnívora, né? Carne, manteiga, ghee, ovos, né? E gorduras boas, como sebo de boi, banha de porco, manteiga ghee, né? Azeite de oliva extra virgem, ou seja, todas essas coisas boas, né? E os únicos carboidratos aceitáveis seriam mais ou menos as frutas vermelhas, né? Como os mirtilos, né? Que é os blueberries, a romã, né? Que é a granada em espanhol, ou seja, frutas que não esteja muito, que não tenha muita glicose, ou seja, glicose é açúcar. Para quem não sabe, açúcar é o verdadeiro diabo
da dieta atualmente do nosso mundo, né? Porque o açúcar inflama o intestino. Se inflama o intestino, as pessoas têm todo o seu organismo descompensado, seu metabolismo totalmente descompensado, hormônio, etc., fica todo descompensado, há um excesso, pico de insulina. Para quem não sabe, o pico de insulina causa inflamação do todo o organismo, em consequência, e muita gente se mata por causa disso, né? Porque o organismo está muito inflamado e a pessoa, isso atinge a estabilidade emocional, porque o intestino controla o nosso cérebro, etc. Bem, outra coisa muito importante que também tem que ser levada em consideração é também colocar, atualmente no Brasil, existe o sistema de previdência social que deve ser substituído pela capitalização, ou seja, cada pessoa tem a sua própria conta a partir do momento que ela seja aprovada e ela tem a capitalização para a sua aposentadoria. E essa capitalização devia basear basicamente em empresas, né, brasileiras, né, que as pessoas as pessoas podiam investir ou com a ajuda do governo, né? Mas, ou seja, a contribuição da pessoa iria para essa capitalização. E podia até investir também nos títulos do governo, né? Mas, ou seja, tem que ter um limite para essa inversão. No máximo 60%. Os outros 40% ou mais seriam investidos em empresas brasileiras, obviamente empresas que sejam empresas saudáveis, né, e tenha pelo menos 5 anos de distribuição de dividendos, né, empresas que tenham comprovadamente e seja empresa basicamente do esquema BEST, né? Ou seja, bancos, seguradoras, empresas de energia elétrica, ou seja, utility, né? Empresas de saneamento básico, né? Seguradoras, como eu falei, as empresas de commodity, mais empresas de commodity firme, né? Como as mineradoras, né? Ou seja, principalmente agora mineração de terras raras, minério de ferro, minério de níquel, zinco, cobre, né? E seria mais ou menos esse tipo de empresa, né? E, obviamente, as empresas de tecnologia, né? É bom investir em empresas de tecnologia. E, atualmente, as empresas de tecnologia que estão avançando nos Estados Unidos são as empresas de inteligência artificial. Mas essas empresas, mais na frente, vão ser substituídas por empresas com tecnologia mais avançada, né? E por aí vai. Outras que têm que ser privatizadas de imediato é a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a CEAGESP, né, lá de São Paulo, que devia ter sido privatizada desde a época do Bolsonaro, a Infraero, né, e o Porto de Santos, ou seja, todas as empresas que estão na mão do governo. E o governo se tem que dedicar, basicamente, outra coisa importantíssima é a transformação do STF em Corte Constitucional, com todos os ministros, com mandato fixo de 9 anos, escolhidos entre juízes concursados. Nada de político ou pessoas, advogados de porta de cadeia, como o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, e outros lá, né? Tem lá o que o Bolsonaro indicou, né, que também advogado de porta de cadeia, ou foi indicado pelo partido político lá, né? Mas, em suma, todos lá atualmente do STF têm que ser demitidos. Todos ir para a rua, se não for para a cadeia, né? Como a maioria deles lá, né, como Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, Flávio Dino, o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia, né, o atual presidente, o ex-presidente da STF, que era da do MST, né, em suma, praticamente todos eles.
Contagem pública, contagem pública, contagem pública de todos os votos impressos. Pode ser votos na máquina eletrônica, mas tem que ser impresso os votos e ter o voto ali ao lado para se tiver necessidade de recontagem. Ponto. E eu sei, são as coisas simples. O Brasil e tem que fazer uma coisa muito importante, acabar com essa ditadura que atualmente existe no Brasil, para deixar do Brasil exportar brasileiro para os Estados Unidos, né? Como atualmente está exportando milhões de brasileiros para os Estados Unidos e para os outros países da Ásia, etc. Brasileiros extremamente inteligentes, né? Lá para o Kuwait, né? no Catar, para lá Dubai, etc, etc. Nos Estados Unidos nem se fala, né? Como eu falei, somente na Califórnia, na Califórnia é um estado comunista lá dos Estados Unidos. Estou falando em Flórida. Nos Estados Unidos só existem 3 estados realmente que são confiáveis, são estados republicanos, são estados que as pessoas respeitam tudo, né? Que é a Flórida, o Texas, né? E tem outro estado americano lá. O resto, né? Tipo Nova York, Califórnia, etc., são estados comunistas. Tanto assim que o Elon Musk, todas as empresas grandes dos Estados Unidos estão indo já foram, né, para a Flórida, para Texas, né, e, se não me engano, tem outro estado americano lá que é um estado republicano, de direita, se não me engano, Wyoming, algum estado desse lá. Se bem que Wyoming é um estado, os estados mais, dos menores estados americanos, etc. E mais pobres, né? Mas o estado americano mais pobre, que é atualmente o Mississippi, também tem um PIB per capita melhor do que a França. Que é um país, já todo mundo sabe que é um país comunista. A França, junto com a Espanha, né, Portugal, são países comunistas. Na Europa, atualmente, só existem países que não são comunistas: a Hungria, a Polônia, né, os estados bálticos. Né? A Alemanha é um estado praticamente comunista, socialismo está dominando lá a Alemanha há muito tempo. A Itália, apesar da Meloni, continua... eu fui em Roma no dia 20 de maio de 2026. Roma está dominado aquele muçulmano pela rua, por tudo que é lugar, dominando a cidade. Ou seja, o turismo de lá está abandonado. Coisa ao contrário do que acontece com a Turquia. A Turquia é um turismo pujante, etc., um país pujante, por que pareça. Né? E aí o resto da Europa, a Holanda, Nederlandes, a Itália, tudo está a França, nem se fala, tudo dominado pelos muçulmanos, etc. Acabou. A Europa acabou, só tem lá esse país que eu falei aí, que não são comunistas. Bem, então, ou seja, o Brasil, com exceção desses 3 presidentes, né, com o Nilo Peçanha, o Epitácio Pessoa e o Jair Messias Bolsonaro, o Brasil, desde 15 de novembro de 1889, é um país que foi conduzido por presidentes de esquerda, né, ou com mentalidade esquerdista, ou seja, implantou no Brasil essa república da corrupção. A corrupção, a esquerda é sinônimo de narrativa, é sinônimo de mentira, é sinônimo de miséria, é sinônimo de desemprego, é sinônimo de corrupção, é sinônimo de assassinatos, etc. Ou seja, tudo que é ruim, a esquerda é o sinônimo. Por isso que a esquerda é o diabo na terra, né? E a esquerda, volta a falar, a esquerda a direita as pessoas que obedecem os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, respeita o próximo quanto a ti mesmo. Ou seja, a direita é de direita, a direita de Deus Pais. Então, ou seja, e o Brasil, infelizmente,
tirando esses 3 governos, sempre foi de esquerda, principalmente a partir de 1985, quando sai do governo o ex-presidente militar João Batista Figueiredo, entrou no Brasil o extremamente corrupto da organização criminosa MDB-15, que é o José Sarney. Depois foi eleito o Collor de Mello, que era também de um partido mínimo lá, que é extremamente corrupto. Depois ele foi sofreu impeachment, ele assumiu o maluco beleza lá, que é o Itamar Franco, também da organização criminosa MDB-15. Depois foi governador de Minas, né? E fez um bolo de pataquada lá como depois foi eleito da organização criminosa PSDB 45, o FHC, Fernando Henrique Cardoso. Eu, infelizmente, votei se dizia que é de direita. O cara é extremamente esquerdista. É socialista fabiano, mas era esquerdista, entendeu? É de esquerda, comunista. Depois veio aí o comunista mesmo, que é o Lula ladrão e quadrilha, né? Que é o Lula ladrão que está no governo até hoje, 21 de junho de 2026. Com exceção do governo de 2018, 2022, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, o Lula ladrão tem governado o Brasil mesmo através de terceiro, direto. Desde 2002 até agora, até no final agora de 2026, até 31 de dezembro de 2026. Ou dia 10, ou 10 de janeiro de 2026, alguma coisa assim, ou 5 de janeiro de 2026, alguma coisa assim. Então, ou seja, o Brasil, desde 15 de novembro de 1889, é uma república da corrupção. Corrupção, corrupção, ou seja, roubo. Porque o Brasil não tem liberdade econômica, não é livre para empreendedorismo, não é um país simples, é um país extremamente complicado, cheio de impostos, ou seja, é uma máfia, né? E é governado pela elite aristocrática socialista brasileira, que nós chamamos de sistema, né? E atualmente o sistema está sendo controlado. E atualmente desde 1º de janeiro de 2023, o Brasil está numa ditadura, né, sob o comando dos corruptos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, principalmente Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, a Carmen Lúcia, né, o que pediu renúncia lá, o Roberto Barroso, atualmente o Flávio Dina e o Cristiano Zanin, e um lá indicado pelo nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, mais o Lula ladrão e quadrilha, né, que são as organizações criminosas PT3 do Lula ladrão, né, e seus deputados, governadores, prefeitos, toda essa quadrilha toda, que coordena as organizações criminosas narcoterroristas, que é o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho. E junto com outras organizações criminosas, né, que o PSB 40, né, do corrupto lá, que é prefeito de Recife, o João Campos, cujo pai foi assassinado pela própria organização criminosa do Lula ladrão, PT13 e quadrilha, né? E mesmo assim o cara continua apoiando o Lula ladrão, né? Ele e a mulher dele, né, ou namorada, sei lá, que é a Tapas Amaral, que é a deputada federal de São Paulo. Tem o PSB 40, tem depois o PCdoB 65, tem o PDT 12, né, do Ciro Gomes e quadrilha, lá do Ceará. O PSDB 45, né, que veio lá do Fernando Henrique Cardoso.
O MDB-15, que é do corrupto deputado do Rio de Janeiro, é o Antônio de Paula, que se diz religioso, só se for da religioso do diabo. É a Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, que era candidata ao Senado. Espero que o Mato Grosso do Sul não a eleja senadora. Lá no Mato Grosso do Sul também é candidata ao Senado a Soraya Tronic, né, que acho que é do Podemos, que é outra organização criminosa. É, tem lá o Nelsinho Trade também, que é outro bandido também, que é candidato ao Senado. Ou seja, Mato Grosso do Sul está uma situação meio crítica, né? Até agora não apareceu nenhum candidato que lá se diz teria condição de ir ao Senado brasileiro. A mesma coisa está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Então, os únicos partidos que tem outras organizações criminosas, né, é o Solidariedade 77, SD 77, do corrupto deputado federal Paulinho da Força, tem o Avante 70, tem o PP11 do corrupto senador do Piauí, Ciro Nogueira. Tem o PSD 55 do corrupto Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, né? O PSD 55 só tem senadores corruptos, né? A começar pelos dois da Bahia, né? O Ângelo Coronel e o Otto Alencar. E os filhos dele também são deputados federais corruptos, né? O Danilo, o Diego ou Danilo Coronel, e o Otto Alencar Filho, da Bahia também. O Maraziz do Amazonas, Ligênio Gama do Maranhão, o Rodrigo Pacheco das Minas Gerais, em suma. PSD, tem o prefeito do Rio de Janeiro, né, que é candidato ao governo do Rio de Janeiro, né, que é o Eduardo Paes, que é outro corrupto, né? Em suma, PSD 55 é corrupção. E, infelizmente, é um dos partidos que tem mais prefeitos no Brasil, né? Apesar dessa toda a corrupção. Agora que só sobra praticamente dois partidos que são éticos. Aqui é o Novo 30, que é um partido ético, tem do Marcel von Hattler, do Rio Grande do Sul, né? Tem um deputado federal para Santa Catarina, tem a deputada federal para São Paulo, e tem o que foi governador de Minas, né? Que é e deveria voltar a se candidatar ao governo de Minas, porque ele está candidatando ao governo federal e ele não tem condição de ganhar a eleição, né? Está em torno aí dos 3%, 3% a 4%, né? E ele anda envergonhando o Novo 30, né? Apesar de ter feito um governo razoável nas Minas Gerais. Graças a ele, o substituto dele, que está agora no governo, foi privatizada a Copasa e precisa ser privatizada a CEMIG, né? O mais rápido possível. Tem um outro governador lá que é da organização criminosa PSD 55, né, que é o Ronaldo Caiado, do Goiás. Também deveria renunciar à candidatura a presidente. Também está entre os 3% e 4%, a 5%. E tem um corrupto lá, que é do pessoal Kids, né, que é o Renan Santos, né, que foi lá, tentou lá, envergonhou as meninas da Ucrânia lá, ficou lá tentando estuprar as meninas da Ucrânia, alguma coisa assim, entendeu? Em suma, eles são bandidos, né? O Kim
Kataguiri, que é deputado federal, e tem esse Renan Santos aí, que é acho que é do partido dele, é Missão, alguma coisa, é uma missão para o diabo. Ou seja, então, atualmente a situação do Brasil está também crítica. E graças a Deus tem um candidato aí o Flávio Bolsonaro, foi indicado nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver se a gente elege o Flávio Bolsonaro presidente agora, em outubro de 2026, para o Brasil sair dessa situação de eterno país de esquerda. E aí o Brasil sair, voltar a ter governos, voltar à situação do Império, quando começou a época da corrupção, né? De 15 de novembro de 1889. Voltar para a situação lá de trás, para aí o Brasil renascer, né? E esquecer toda esses 137 anos, 137, 138 anos de corrupção, né? Que vem lá desde 15 de novembro de 1889, e vamos ver se a partir de janeiro de 2027 o Brasil renasce para ser um novo país, né? E a gente volta a atrair os brasileiros que tenham um QI alto, porque a média do QI brasileiro é de 83, 83, 83. Só que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, sendo que desses 200 milhões, 100 milhões são mais ou menos brasileiros que votaram no Bolsonaro, etc., são pessoas de direita, ou seja, pensam, né? Ou seja, tem pelo menos um QI de 100. Baseado nesses 100 milhões, tem QI de 100, então os outros 100 milhões têm um QI pegando a média de 83, tem um QI de 66, ou seja, do diabo, né? Então, ou seja, 100 milhões de brasileiros ou mais têm um QI de débil mental, ou seja, de chimpanzé, como toda a esquerda né? São uns macaquitos, como o Lula ladrão que estava lá passando vergonha lá no G7, na reunião 17, lá estava igual um macaquito lá, fazendo macaquice, né, e falando besteira e envergonhando toda a nação brasileira. Né? E como agora a seleção brasileira aí está tendo a mesma situação, né, a situação jogando de forma vergonhosa. Então é isso. Então essa é a República da Corrupção Brasileira, que está até hoje no ar. E está sendo controlada pelo sistema, que é o mesmo elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileira, que hoje está sob o comando só de bandidos, né? Como Alexandre de Moraes, que é do STF, Gilmar Mendes, do STF, Dias Toffoli, do STF, o Lula ladrão, né? Que é o presidente da República, o Flávio Dino, do STF, o Cristiano Zanin, do STF, a Carmen Lúcia, do STF, o Edson Fachin, do STF, vários juízes aí do Supremo Tribunal Federal, né? Mesmo tem um aí que foi pego aí, que é missão dada, missão cumprida, que também está lá em cargos elevados da Justiça Federal, e vários senadores, né, como aí os dois lá da Bahia, né? Aliás, todos senadores atualmente do PT 13, né, como o Jacques Wagner, da Bahia, o ex-governador da Bahia, que é a Casa Civil atualmente, a Gleice Hoffmann, o Lindbergh Farinha, gosta de um açúcar. Então, esse aí do PT 13, né? O Guilherme Boulos também gosta de um açúcar, muito açúcar, coisa branca, gosta de cheirar. O Guilherme Boulos, de São Paulo,
tem do PSOL, tem lá o PSOL 15, não, PSOL 50, né? Tem lá a Sâmia Bonfim de São Paulo, o Chico Alencar do Rio de Janeiro, o Glauber Braga do Rio de Janeiro, ou seja, vários deputados federais, a Thalíria Petroni, ou seja, tudo bandido, né? Faz parte aí associado aí com as organizações criminosas dos narcoterroristas, né? Do PCC e do Comando Vermelho, o PCB 40, né? Em soma, todos esses aí estão comandando da organização criminosa MDB-15, né, que é o Michel Temer, que foi presidente do Brasil aí durante depois do impeachment da Dilma Rousseff, né, do PT-13, da organização criminosa PT-13, e toda o seu entorno, né? O Gilmar Mendes, né, que vamos falar lá do STF também. Então é isso aí. Então essa é a situação atual do Brasil e agora vamos fazer uma refundação do Brasil. O Brasil precisa de uma refundação, um redescobrimento do Brasil, redescobrir uma beleza que o Brasil né? Ou seja, a natureza é assim, o Brasil é um paraíso, né? Como Búzios, no Rio de Janeiro, Caraíva, na Bahia, né? Tem lá no Amazonas, tem Alter do Chão, tem no Mato Grosso do Sul, o Bonito, né? Ou seja, tem lugares assim, aqui na Serra do Rio de Janeiro tem Itaipava, né? Tem aí a cidade imperial, que é de Petrópolis, tem cidade histórica como Ouro Preto, em Minas Gerais, Paraty, aqui no Rio de Janeiro, tem aqui a beleza da costa brasileira, aqui da Ilha Grande e etc. São Paulo tem lugares maravilhosos na Campos do Jordão e outros lugares ali de São Paulo que são maravilhosos. Santa Catarina nem se fala, né? Tem várias. Santa Catarina é um estado maravilhoso. Né? O povo, o estado, etc. A indústria, tudo. É outro mundo, né? Como atualmente está se transformando o Paraná, espero que ele continue nesse avanço, privatize logo a Sanepar, né? Que já foi privatizada a Copel, agora precisa ser privatizada a Sanepar, que é de saneamento lá de lá. E é isso, o Rio Grande do Sul, né, precisa privatizar lá aquele banco lá do estado do Rio Grande do Sul, né, e transformar o Brasil refundar o Brasil, transformar o Brasil num país que seja calcado nos 10 mandamentos de Deus, né, não roubarás, ou seja, não diminuir imposto, imposto é igual a roubo, não matarás, ou seja, acabar esses aí, os narcoterroristas, né, o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, etc. Esses partidos aí políticos narcoterroristas, né, que é o PT-13, PSOL 50, PSB 40, PDT 11, PDT 55, por aí vai. Né? MDB 15, né? Putz, então, e aí a gente se mantém aqui no Brasil de partido político, hoje em dia que você dá para pautar seria o PL 22, né? Que está cheio também de bandidos, né? Como o senador do Rio de Janeiro, o Romário, né? E alguns outros aí do Nordeste, deputados federais, etc. O novo 30, ele está impecável até agora, né? É claro que lá dentro tem alguns bandidos lá também, mas infelizmente, ou seja, tirando esses dois partidos, todos os partidos brasileiros deveriam ser extintos, porque são construídos de bandidos. E que Deus abençoe o Brasil. Então, esse aqui é um resumo do livro, né, República da Corrupção, que eu estou escrevendo, né, que vai começar
fazer uma breve história lá do Segundo Reinado, né, principalmente da Revolução Teoflotone, né, e depois lá da Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, né, com a Lei Áurea, a Proclamação da República, que foi um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889, depois o outro golpe de Estado que teve foi de novembro de 1930, que colocou no Brasil o ditador Getúlio Vargas, né, que infelizmente foi eleito em 1950, e graças a Deus ele se suicidou lá em 25 de agosto de 1954, mas deixou aí o legado maldito aí da CLT e outras maldições aí. E aí depois vieram vários bandidos, né, como o João Goulart, aquele maluco lá do Jânio Quadros, vieram os governos militares, né, principalmente Ernesto Geisel, que era esquerdista, né, os comunistas todos aí, José Sarney, o Collor de Mello, o Dr. Pet lá, Itamar Franco, depois veio o FHC, e o Lula Ladrão e Quadrilha, né, o Dilma Rousseff, aí da Organização Criminosa MB-15, né, que é o Michel Temer, e aí até hoje aí. Então é isso aí. Que Deus abençoe o Brasil. Esse aí é um resumo do República da Corrupção, um livro que está sendo escrito para Marcelo Amaral. Vou colocar esse livro através de IA, fazer uma tradução para ele para inglês, né? This book, Corruption Republic of Brazil, will be translated to English by me and by artificial intelligence, and to be available as soon as possible. God bless Brasil, God bless the United States, and God bless our dear President Donald J. Trump.